Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na casa de Deus, amém? E você que também nos ouve possa ser abraçado pela pessoa de Cristo. Deus abençoe a cada um de nós e a todos vocês. Nicodemos era mestre em Israel, membro do Sinédrio, respeitado e influente. Ainda assim, vazio por dentro. Ele procura Jesus à noite, em segredo. Jesus não oferece respostas fáceis, apenas diz: é preciso nascer de novo. Não é reforma, é morte antes da vida. Nicodemos leva tempo para compreender. Observa, escuta e amadurece em silêncio. Quando Jesus é julgado, Nicodemos sai da sombra, defende-o e cuida do seu corpo. E o discípulo da noite torna-se discípulo da luz. Está aí, né, um áudio visual sobre a pessoa de Nicodemos. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 3. O João grande da Bíblia, né? Amém? Todos encontraram o capítulo 3 de Nicodemos? Vamos ler apenas o versículo 2. Todo o capítulo 3 vem falando sobre Nicodemos e sobre a visita a Jesus, sobre a pessoa de Cristo. Duas pessoas entrando em contato com uma conversa que vamos logo mais discorrer aqui. Todos estão com a Bíblia aberta? Vamos mais uma vez orar. Grande Deus, nosso querido bom Pai, aqui estamos com a Tua palavra aberta nesta noite e queremos a Tua proteção, queremos a Tua visita através da pessoa de Cristo, através do Espírito Santo. Também queremos que o Senhor preencha os bancos aqui através das pessoas, dos anjos. E queremos também, Senhor, a Tua bênção para discorrer algumas palavras da Tua palavra. E também que o Senhor possa nos usar nessa noite. Que o mensageiro seja o Senhor. E eu que estou aqui incumbido para transmitir a Tua mensagem, o Senhor me unge mais uma vez. E também possa me usar para que a Tua palavra possa ser fruto para os Teus filhos que ainda não Te conhecem. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença e a presença dos anjos. Obrigado também por cada irmão que aqui nesta noite nos visita e aqui se faz presente para buscar a sua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. O versículo 2 diz assim a palavra de Deus, capítulo 3. Vamos ler desde o início, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E aqui então, a gente já viu um pouquinho da mensagem, da essência da mensagem de Deus.
na pessoa das palavras de Nicodemos. Quem era Nicodemos? O versículo 23 fala um pouquinho de quem era Nicodemos. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas para lá e para lá concorria o povo e era batizado. Nicodemos, tudo indica que ele pertencia a um grupo mencionado em João 23, do capítulo 2. Os que viram os sinais. Interessante que aqui o personagem exclusivo do quarto evangelho, como tomou conhecimento de Jesus. Há as várias possibilidades. É possível que sua curiosidade tinha sido despertada. Então, Nicodemos era uma pessoa importante, uma pessoa que se misturava com os maiorais, que vivia com os maiorais. Mas o mestre em Israel, na pessoa de Cristo, estava para mostrar uma palavra diferente, assuntos diferentes, conversas diferentes e sinais diferentes, no qual eles estavam vivendo na época. O seu nome significava de Nicodemos, e é curioso, chama-se Vitória do Povo. E eu vendo, estudando e recapitulando hoje à tarde mais uma vez, eu fiquei pensando, digo, nossa, olha que esse nome não era um nome feio, né? Era um nome bonito, o significado. Vitória do Povo. Então toda vez que alguém gritava e chamava por Nicodemos, era esse nome que soava aos ouvidos das pessoas. O líder do povo. Estaria ele esperando o libertador do jugo romano? Não sabemos. Um dia o céu irá nos revelar todas essas perguntas, todas essas curiosidades que a palavra de Deus traz a nós. Formação e posição social não foram suficientes para preencher o vazio de sua alma. Como tantos outros, sentia-se insatisfeito com a religião formal. Por isso, então, marca um encontro com o Rabi, o Galileu, a pessoa de Jesus, em um local afastado. E na presença de Jesus, ele se sente aceito. Jesus, ele recebe um sorriso cordial, mas há algo nesse Rabi que é enigmático, de certa forma. E intimidador. Intimida ali a pessoa de quem está querendo fazer algumas perguntas. Nicodemos. E na presença de Jesus ele se sente aceito. Na presença de Jesus ele fica um pouco mais confiante. Na presença de Jesus, Nicodemos então, ele respira fundo, porque ele está sozinho com o mestre, o Rabi, o homem que faz milagres, o homem que vem da parte de Deus. E Jesus não dá a Nicodemos nenhuma esperança falsa.
E isso faz com que ele ainda fique mais eufórico, prestando atenção na pessoa de Cristo. Você tem que nascer de novo. E ele escuta essa frase. E ele não entende nada o que é que Jesus está querendo dizer. Você tem que nascer de novo. O curioso é que Nicodemos ficaria feliz se a exigência fosse outra. Ele estava preparado para alguns ajustes, mas não era disso que ele precisava. O que será que Nicodemos estaria pensando? O que será que Nicodemos queria que viesse da parte de Jesus? Mas ecoou aquela frase e aquela voz que veio do Messias, do Rabi, do Mestre, nascer de novo. Reviver aquilo que o pecado matou na raça humana, se ele está entendendo corretamente, nada em sua religião tem, de fato, qualquer valor. Nascer da água, nascer de novo. O golpe era extraordinário. Exigir de um judeu, um membro do Sinédrio, ser batizado. Se trata como um prosélito. O batismo, o símbolo de morte, sepultamento e uma nova vida. O que é isso para Nicodemos? Ele não estava entendendo nada. Nascer da água e do Espírito. Versículo 5 deixa claro. Para dar-nos o exemplo, Jesus submeteu-se ao batismo. E nós conhecemos a história. Quando ele chega próximo ao Rio Jordão, quem estava dentro do rio? João Batista. E João Batista anuncia, em alta voz e bom tom, arrependei-vos, arrependei-vos, ainda há tempo. E é para hoje, para mim e para você, devemos nos arrepender. De quê? Arrependei-vos de quê? Mas Jesus estava chegando próximo e ele continuava falando forte, arrependei-vos dos seus pecados. Mas Jesus tinha pecado. Jesus era um pecador, mas precisava ser feito. Não importa a situação que você se encontra. Talvez você não é um pecador. Talvez você não tem nada para confessar. Talvez você não tenha nada feito de errado. Talvez você esteja dentro dos mandamentos de Deus. Mas o fato é que a pergunta foi feita e Jesus não respondeu, não parou, não pensou, não retrucou e muito menos fez alguma menção. Mas a única forma ele se direcionou à pessoa de quem? De João. E foi entrando nas águas. E João, então, fez a sua parte, que sempre fazia muito bem, de batizar. E Jesus foi batizado. Mas Nicodemos aqui não estava entendendo nada. Para Nicodemos, ser filho de Abraão não é o suficiente. O acesso ao reino exige um nascimento sobrenatural, do qual o batismo literal é um símbolo. E isso aconteceu há 3 anos atrás. Antes de que
pudesse haver toda a caminhada cristã do Messias, do Rabi, o dito no qual Nicodemos queria ter. Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Nicodemos saiu marcado por Jesus, ouviu as enigmáticas palavras, como Moisés levantou a serpente. E quando Moisés levantou a serpente, qual era o significado da serpente levantada? Ali estava uma demonstração do chamado do povo, para o povo olhar para a serpente e sentir dentro de si a sincera gratidão que vinha de Deus, para entender que aquilo deveria ser feito com a maior menção de amor e de gratidão para cada um de nós, porque naquela época de Moisés, o povo não estava tendo essa gratidão. Depois desse encontro, Nicodemos reaparece em 2 outras ocasiões. Na primeira, quando o alto escalão do judaísmo decide se livrar do Rabi, o Galileu, Jesus, ele arrisca uma palavra em sua defesa. Que palavras foram estas? Vamos juntos ler no capítulo 7, os versículos de 50 a 52. Capítulo 7. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, a saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Interessante, não? O combate de palavras aqui com o Sinédrio. Dizendo que na Galileia, e os galileus, entre eles, não tinha como se levantar o quê? Um profeta. O Sinédrio acusa Jesus de transgredir a lei e Nicodemos o defende, fazendo a referência ao livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 7, capítulo 17, versículo 9 e capítulo 19, versículo 15. Aqui Nicodemos dá uma aula de Bíblia. Aqui Nicodemos entende da palavra de Deus. Aqui Nicodemos deixa claro que ele estava com Deus no coração, porque a palavra vem de Deus. E se a palavra está escrita, Nicodemos sabia dela. E como que pode, então, um homem entender? Mas eles também entendiam e não queriam compreender. O versículo 17 do capítulo 1 está escrito assim, de Deuteronômio: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém, a causa que vos for demasiadamente difícil fareis, vir a mim e eu a ouvirei. Amém? Nicodemos aqui deixa eles assustados com esta palavra. E mais, você indo ao capítulo 17, o versículo 9,
virás aos seus levitas, sacerdotes, e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e a ti anunciarão a sentença do juízo. Capítulo 19, versículo 15. E Nicodemos continua fazendo aqui a leitura sem precisar do Alcorão na época. E isso é grandioso. Diz assim: desde que guardes todos estes mandamentos que hoje tenho ordenado, ou melhor, nessa tradução, estes mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, e então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3. E aqui segue Nicodemos falando que a palavra de Deus teria que vir em primeiro lugar. Aqui Nicodemos falando para o Sinédrio que eles deveriam fazer o quê? Guardar os mandamentos. Sutilmente, ele demonstra quem são os transgressores da lei. Aqui, Nicodemos mostra de fato e de verdade quem está transgredindo as leis de Deus. Se era o que estava à frente deles, o Messias, ou aqueles que estavam para executar a lei no Messias. A má vontade dos membros do Sinédrio, ou a ignorância deles, é vista ainda quando dizem que a Galileia não surgiu nenhum profeta, para ficar pior, para ficar mais feio ainda. A visão tem um preço que muitos não estão dispostos a pagar. E assim preferem as trevas. O versículo 19, voltando para o livro de João, no capítulo 3, aqui faz menção para que a gente possa entender um pouquinho mais. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os inimigos de Jesus preferiram as trevas. Meu querido e minha querida, você que me assiste, você é amigo de Jesus? Somos amigos de Jesus? Ou somos como estes que escolheram estar nas trevas, andar nas trevas e se tornarem inimigos de Jesus? Finalmente, então, Nicodemos aparece no Sinédrio e aí então se afasta. Logo mais sabemos o que acontece. Jesus então continua o seu ministério, passa os anos 1, 2 e 3, e aqui estamos na sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa. Teria ele feito alguma coisa? Teria ele pecado contra as leis de Deus? Mas o fato é que aconteceu então a morte de cruz. E junto à cruz, finalmente Nicodemos aparece no cenário do sepultamento de Jesus. Teria ele o acompanhado o cortejo da crucificação?
Teria ele estado perto de Jesus? Teria ele estado com uma vontade de querer pegar na mão, talvez para auxiliá-lo a carregar aquela cruz que não era para ele e nem dele? Com José de Arimateia, pediram a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz. Capítulo 19, do 38 ao 40. Viu o corpo inerte do Senhor e agora propriedade de ninguém. Liberto das velhas amarras, deve ter contemplado por um instante o rosto pálido do jovem Rabi na morte. O sorriso amigo havia desaparecido, mas as palavras de Jesus continuavam vivas para o antigo fariseu. Como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado? Nicodemos esteve presente na morte de Jesus e ajudou a perfumar as feridas que sua covardia ajudara a abrir. Ele representa um parto demorando, mas afinal nasceu em Cristo. Segundo a tradição, não sabemos, mas Nicodemos foi batizado por Pedro e João, expulso do Sinédrio e por fim expulso de Jerusalém. O evangelho foi escrito em seu nome. A irmã White relata no livro Desejado Todas as Nações, na página 125, e confirma a participação de Nicodemos na proclamação do evangelho. Amém, irmãos? Veja bem, Nicodemos assiste tudo. Nicodemos defende. Nicodemos não tinha como tirar Jesus e salvá-lo da cruz. Mas Nicodemos fez algo extraordinário. Nicodemos se torna um profeta, se torna um Messias, se torna um discípulo, se torna um divulgador da palavra de Deus. Nas trevas, aonde há trevas tem que haver luz, porque à noite, aonde não tem luz, há trevas. E Nicodemos, por isso que ele é o discípulo da noite. Ele é o discípulo que se foi forjado, que forjaram ele na noite. Quão bom é, temos discípulos forjados de dia, e dia e noite o evangelho é forjado em cada ser humano. E podemos ter uma oportunidade, você que me ouve está tendo uma oportunidade de ser forjado através da palavra de Deus, e ser forjado através da pessoa de Cristo, fazendo com que você se torne também um igual a Nicodemos, tendo um nome, Vitória do Povo. A mensagem do seu nome dizia: a vitória do povo se realiza, afinal, em essência, como a vitória do povo do Messias. Um pregador, o pastor Jorge, pregou 300 sermões sobre o texto que acabamos de estudar um pouquinho, do capítulo 3 de João e o versículo 3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é a essência, é a exigência universal. Se ele é impossível ver o reino, sem ele é impossível ver o reino de Deus. Que eu e você possamos todos os dias ver o reino de Deus através da oração, através de buscar ler a palavra de Deus, através de pregar o evangelho, através de visitar um irmão, através de continuar levando a palavra de Deus. Amém? Que eu e você possamos ter assim, como o nome cujo Nicodemos, que soava nos ouvidos das pessoas, Vitória do Povo. Seja você um hoje, como Nicodemos, Vitória do Povo. Esse é o meu desejo e a minha oração,
que você possa sair daqui hoje com esse intuito de se tornar como um Nicodemos, que nasceu das trevas para a maravilhosa luz, com este nome forte, Vitória do Povo. Que Deus te abençoe grandemente e que amanhã possamos estar aqui mais uma vez na casa de oração de Deus, para juntos congregar a palavra de Deus. Vamos encerrar com o hino final, Seu Amor. Chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. No mundo aqui a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que
Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos tornarmos fortes através do Teu poder, o Espírito Santo. E com esta força que habita dentro de cada um de nós, possamos continuar caminhando em frente para um dia estar juntos nos céus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque um dia lá atrás tocou o coração de Nicodemos e hoje continua tocando o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nos dá esta oportunidade de mais uma vez estudar a Tua palavra. E agora nos leva aos nossos lares na Tua segurança. Nos dê um sábado feliz. E que amanhã possamos estar aqui novamente na Tua casa de oração para mais uma vez ter um encontro contigo. Abençoe cada um de nós. É o que oramos e pedimos as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus fizemos a oração. Amém. Amém. Feliz sábado a todos.